A ópera teve seu ápice no século XVIII e no século XIX. O que é a ópera? É um misto de teatro, música de orquestra, que teve tanto ídolos na interpretação como em seus autores. Até mesmo nos dias atuais é possível identificar artistas que interpretam óperas. Os Três Tenores, José Carreras, Pavarotti, Plácido Domingos, Montserrat Caballé, entre outros. Existe uma lenda em que os adolescentes que alcançavam notas agudas, bonitas, longas e finas, eles eram castrados para manter esse tom de voz. O nome desse artista era Castrati. O livro que eu vou apresentar para você hoje, ele vai narrar a história de uma intérprete de ópera e um artista plástico. O amor entre os dois e o mistério que paira nessa história de amor. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Apresento para você a novela Sarrasine, do escritor francês Honoré de Balzac. Balzac foi um escritor francês prolífico. Ele deixou mais de 90 títulos. Dizem que o seu objetivo era deixar 100 livros publicados. Infelizmente, ele morreu antes de concluir a sua obra. Ele possuía uma visão da psicologia humana e ele foi capaz de retratar de forma mordaz, cômica, cruel a sociedade parisiense e suas diversas camadas. Nasceu em Tours, na França. Morreu jovem. Ele nasceu em maio de 1799 e morreu em 1850, em agosto de 1850. Influenciou muitos autores, muitos. Ele é considerado o pai do realismo moderno. Ele produziu um conjunto de obra que ele intitulou A Divina Comédia Humana. É um ciclo, são vários livros que ele tinha como objetivo, como eu disse, descrever, esmiuçar as características da sociedade francesa. Como é um ciclo, não é uma saga, o leitor pode ler os livros de forma independente. Alguns desses livros são muito conhecidos. A Mulher de 30 Anos, Pai Goriot, Ilusões Perdidas. Sarrasine é uma novela dividida em duas partes. Como eu disse, ela é uma história de amor, mas ao mesmo tempo parece um suspense. E como que acontece essa história de amor? O narrador da história, que não tem nome, mas parece aquele narrador onipresente, ele está num baile, acompanha uma jovem a um baile na casa de uma família que a gente pode considerar assim de novos ricos, ou seja, eles não tinham sangue azul, mas tinham muito dinheiro. Do lugar onde está o narrador, aonde ele está sentado, ele pode observar o jardim, a noite escura, as árvores, a escuridão, o frio, e ele também pode observar o calor, a luz, a alegria ali do baile. Balzac, nesta novela, vai fazer comparações, dualidades. À medida que você lê, você vai percebendo estas dualidades. A própria descrição do baile que o narrador faz, a gente já observa essa dualidade. Ele observa a escuridão, o frio, tristeza, aquela coisa fantasmagórica que está lá fora, e ao mesmo tempo ele observa a alegria, o calor, a luminosidade do salão. Então ele mesmo fala que o pé direito dele está gelado, é como se fosse a dança da morte, e o pé esquerdo dele está quente, como a dança da vida. Então a gente já observa esta
dualidade. E como eu disse, o narrador acompanha uma jovem neste baile, nesta festa. Enquanto ele está ali sentado e observa o frio lá fora, a alegria lá dentro, ele começa a ouvir as fofocas das pessoas ali próximas dele. Então as pessoas começam a fofocar sobre a origem da família Lent. Eles querem saber, eles começam a falar assim, eles falam várias línguas com fluência. Será que eles são ciganos? Da onde é que veio todo o dinheiro dessa família? Então ele começa a ouvir as fofocas. Não, eles não são ciganos. Acho que eles têm alguma relação com algum negócio escuso. Já é Balzac mostrando a hipocrisia da sociedade. Todo mundo tá lá curtindo a festa, a mansão da família, mas metendo a boca na família que tá acolhendo todo mundo, tá oferecendo a festa. Muito que bem. Esta família é composta da esposa, que é uma mulher belíssima, do marido, que é um homem horrível. Então a gente já vê aí a dualidade, beleza e feiura, né? Uma contrapondo a outra. Uma moça também muito linda, que canta muito bem, e um rapaz, que são os filhos, né, um casal de filhos, e uma figura que todo mundo comenta, um velho, um idoso, que usa umas roupas muito estranhas, praticamente ele parece um fantasma. Ele escuta comentários sobre aquela pessoa estranha. Ninguém sabe ao certo a relação de parentesco daquela pessoa estranha, se esconde no meio daquela família, ou que a família tenta esconder. Durante o baile, a jovem filha do casal Lent vai fazer uma apresentação musical. Era comum naquela época que durante os bailes a jovem da família fizesse uma apresentação, saber tocar piano e cantar, bordar, fazia parte da formação das mulheres daquela época. E ela canta uma área de uma ópera. E no meio da apresentação dela, quem aparece discretamente? Esta pessoa, esse homem idoso, e o Balzac vai descrevendo a maneira que ele se veste, os babados da camisa, as joias extravagantes, o olho fundo, a magreza. Quando ele descreve, realmente o leitor vai criando uma aversão àquela figura. A mocinha que o narrador acompanha, ela sente um arrepio, e quando ela olha para trás, quem é que está atrás dela? Essa figura estranha. Nisso ela se sente mal. O narrador leva a mocinha para um outro aposento para ela se recompor. Ali tem um quadro. O narrador conta para a mocinha, apesar daquele ser um corpo masculino, o modelo que posou para aquele quadro era uma mulher. Aí a moça achou aquilo muito interessante, tal, e começa a comentar sobre o mal-estar que ela sentiu ao ver aquela pessoa estranha da família. Aí o narrador fala assim: se você me receber em sua casa amanhã às 9 horas, eu te prometo que eu vou contar a história desta pessoa, deste homem. E assim o leitor vai adentrar na segunda parte desta novela. A moça vai receber o narrador não tem nome, por isso que eu estou sempre dizendo o narrador. O leitor vai ser transportado de Paris para a Itália. Você vai conhecer um artista plástico, um escultor chamado Sarrasine. Sarrasine, ele estava muito concentrado a aperfeiçoar a sua arte. Ele era jovem, mas ele não estava ainda assim envolvido em festas, em jantares. Ele era mais recluso. Um dia, seus amigos começaram a insistir para ele ir numa ópera que tinha uma corista, uma cantora, que estava levando todos à loucura. Ela cantava muito bem, que ele ia se encantar com a apresentação desta artista. Rejeita uma vez, rejeita outra vez, mas acaba cedendo e vai a uma apresentação desta artista, que se chama Zambinella. Ele cai de amores por essa artista. No princípio, ele não percebe que ele está apaixonado. Ele fica encantado
impactado com a capacidade técnica, com a presença de palco dela. Acabou. Foi como se ele tivesse ficado viciado. Ele não consegue mais ficar em casa. Ele vai em todas as apresentações dela, ele procura ficar de uma forma que ela o veja, ele vai tentar de todas as formas se aproximar dela, mas ele vai ficar sabendo que ela é mantida, porque naquela época os artistas tinham que ter alguém para sustentá-los. Ela era mantida por uma autoridade, então não dava pra você se aproximar dela assim fácil não. Mas assim como os amigos insistiram para ele ir e ele cedeu, de tanto ele insistir, Zambinella faz um convite para ele ir, vamos dizer assim, num regabofe depois da apresentação. Os artistas, todo mundo que era envolvido na ópera, terminava a apresentação e se reuniam em um determinado lugar, e nesse lugar eles comiam, bebiam, declamavam, cantavam, namoravam. Havia uma reunião ali. E a partir daí vai acontecer essa paixão platônica de Sarrazine e Zambinella. Vai, mas não vai, chega, mas não chega. Eu não posso contar o que vai acontecer. Eu não posso ir descrevendo tudo que vai acontecer na história desse romance, desse amor avassalador, porque eu não quero entregar, não quero dar spoiler. Mas eu posso falar um pouco sobre a forma como Balzac estrutura essa história. Ele vai trabalhar muito com os contrapontos. Eu já apresentei o contraponto do baile, né? Ele observa o baile dos mortos, o frio, a escuridão, e o baile dos vivos, a alegria, a luz, o calor do salão, o seu pé direito gelado, seu pé esquerdo mais quente, casal, a mulher que é muito bonita, o marido que é muito feio. No decorrer da história, o leitor pode até levantar a seguinte questão: o narrador conheceu mesmo Sarrazine e Zambinella? Ou ele usou isso como um subterfúgio para se aproximar mais daquela mulher? O mais interessante também é que o título do livro é Sarrazine, mas o leitor vai conhecer mesmo a história da Zambinella. Outro ponto muito marcante da escrita do Balzac é a sua descrição. Como ele descreve o quadro de Adonis com a riqueza de detalhes, como ele descreve a roupa daquela pessoa, descreve aquele velho, aquela pessoa idosa, parece que a gente está vendo Drácula, os babados da sua camisa, as joias que ele usa, a forma como ele descreve o salão, a floresta, é com uma riqueza de detalhes muito grande. Assim como ele descreve as fofocas, a reunião dos artistas depois da ópera, a forma como ele descreve o teatro. E acima de tudo, a forma como ele descreve as emoções. Como é que Balzac penetra nas emoções daqueles personagens. Por fim, eu quero dizer sobre a vanguarda desta novela. Balzac, há 200 anos atrás, escreve talvez um dos primeiros tratados sobre o estudo de gênero nesta novela. Eu convido você a conhecer Honoré de Balzac e a sua Divina Comédia, a descobrir o mistério deste amor incompreendido entre Zambinella e Sarrazine. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!